começar com a hashtag Bolsonaro, o ex-presidente está em alta no Twitter aí, tanto hoje quanto ontem, né, desde ontem, por uma definição do TSE. Vocês estão lendo aí na tela, a TSE marca para o fim de junho, dia 22 de junho, mas é um processo, um julgamento que deve se estender por alguns dias, nas 2 últimas semanas do mês de junho, marca para o fim de junho julgamento que pode tornar Bolsonaro inelegível. A expectativa do Tribunal Superior Eleitoral, presidido por Alexandre de Moraes, que foi quem marcou a data. E aí, se o Thiagão quiser até colocar na tela a imagem dos dois, né, eles são desafeto um do outro, já não de hoje. A expectativa é que a discussão seja concluída ainda nesse mês, não necessariamente no dia 22, que é quando começa o julgamento. Essa sessão do dia 22, ela deve ser marcada pela leitura do relatório do relator do TSE nesse processo, o Benedito Gonçalves. E aí o julgamento deve se estender para os dias 27 e 29, na semana seguinte, mas ainda nesse mês de junho. Esse processo a gente chegou a falar sobre ele, salvo engano, no programa de sexta-feira. Ele diz respeito a uma reunião feita ano passado pelo Bolsonaro com embaixadores, quando ele ainda era presidente, portanto, e na época já pré-candidato à reeleição. E nessa reunião, como em outras 1000 vezes, ele fez acusações sem provas contra o sistema eleitoral brasileiro. E aí, dessa vez, o Ministério Público Eleitoral entendeu que houve abuso de poder do Bolsonaro nessas falas, por ter usado recursos do Estado, inclusive nessa situação, a TV Brasil na época, para propagar informações falsas sobre as eleições. A defesa do Bolsonaro, por outro lado, não vê problema nenhum, fala que a reunião não teve caráter eleitoral, e os ataques às urnas, abre aspas, fizeram parte de um debate de ideias. Esse é o posicionamento aí do Bolsonaro. Então, há muita expectativa, porque, como está aí desde o começo para vocês, como a gente colocou no GC, pode tornar o Bolsonaro inelegível, a depender aí da conclusão desse julgamento do TSE. Então, esse mês de junho é importante aí para o futuro do ex-presidente, que segue sendo uma força política muito forte, considerado o principal nome de oposição. Então, pensando nas eleições de 2026, hoje ele seria o nome forte aí como opositor do Lula, né? Mas pode ser que ele não seja elegível até lá. Aí o pessoal destaca, muita gente destacando o Alexandre de Moraes, né, como o presidente do TSE, quem marcou a data, e aí meio que comemorando, né, para quem é contra o Bolsonaro, como é o caso desse tweet do Lázaro, Alexandre de Moraes marca para o dia 22 do julgamento. E aí uma fotinha do Alexandre de Moraes sorrindo, feliz ali, comemorando. Por outro lado, a Esther aqui, que tem um perfil no Twitter ali que dá a entender que ela é apoiadora do Bolsonaro, dizendo: o maior crime cometido por Bolsonaro foi ter levado a Constituição a sério e não ter feito uma limpa nos comunistas. Marcado o julgamento do ex-presidente pelo Xandão, pelo TSE, para 22 de junho, no qual as cartas marcadas já nos dizem que ficará inelegível. Então até quem é ali da ala bolsonarista, tipo, publicamente, explicitamente bolsonarista, está pessimista com esse julgamento do TSE, entende que as coisas devem caminhar para o Bolsonaro ser considerado culpado, especificamente nesse processo, e, consequentemente, ficar inelegível. O Revel aqui no nosso chat já deixou a opinião dele, esse papo de inelegível é fachada. O Lula tá aí para provar isso. O Lula, num primeiro momento, foi considerado inelegível, condenado, e depois essa condenação foi anulada, e aí ele... A gente vai falar, inclusive, sobre isso, porque o assunto Eduardo Apio voltou à tona essa semana, ele hoje é o juiz à frente da Operação Lava Jato lá em Curitiba, e a gente toca um pouquinho mais nesse assunto, Revel, mas bem lembrado aí fazer esse contraponto, né, entre as duas situações. O Agiota mandando aí: melhor já ir embora para uma ilha remota. O Agiota brincando, fazendo um trocadilho com o nome do nosso ex-presidente. E o Devil Golds aí no nosso chat: já passou da hora. Esse é um dos processos, né, vale lembrar que o Bolsonaro está respondendo aí vários questionamentos de polícia, dos deputados, sobre diversos outros casos, né? Os atos de 8 de janeiro, até que ponto ele é responsável ou não, a história das joias lá da Arábia Saudita. Acho que eu tô esquecendo até de alguma outra parada, que esse começo de ano foi bem turbulento. A fraude no cartão de vacinação, né? Então, assim, várias investigações aí, várias pontas soltas em relação ao hoje ex-presidente, mas ainda muito influente na política brasileira, Jair Bolsonaro, né? O Boris aí tem que julgar logo para que o Brasil possa virar a página e seguir em frente. Precisamos crescer. No caso do Bolsonaro ficar inelegível, talvez não, né? Teoricamente, a figura do Bolsonaro realmente ficaria para trás e surgiria até uma nova discussão sobre quem surge como uma nova força de oposição, né?
O engenheiro Wallace Dobner aí, também sempre participando aqui, um abraço pra ele, pra todo mundo aí do chat que tá chegando, já vai chegando deixando o like. O Lula foi descondenado, mas não cometeu os crimes? Ele foi descondenado, aí pra confirmar que ele cometeu ou não um crime, precisa de uma nova condenação, né? E não sou eu que sou o juiz aí que vou condenar nada. Mas entenda a sua reflexão, Wallace.